Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente vai discutir, então, nessa primeira parte da aula, especiação e seleção sexual, certo? Aí, o que está previsto para esses temas, né? A gente vai discutir os conceitos de espécie, que eu acho que você já viram alguma coisa com o Wagner, né, na disciplina de biodiversidade, então a gente vai discutir esses conceitos novamente. Os mecanismos e modos de especiação, né? Alopátrica, parapátrica, peripátrica, né? E simpátrica, que faltou aqui. E aí, para encerrar esse tema, a seleção sexual e a especiação, certo? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, o conceito de espécie ele está relacionado a um mecanismo, né, um sistema de classificação. E nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a querer classificar tudo, né? Então, eu acredito que todos vocês tenham sistemas, né, de classificação de roupas no armário, ou de objetos, ou como vocês organizam copos ou panelas. Então, discutir esses 4 conceitos, né? Quando o Wagner deu os conceitos de espécie para vocês em biodiversidade, ele discutiu esses 4, ou discutiu mais algum, ou discutiu esses aí, ou não Os discutiu nenhum 4. deles? Foram os 4, né? Então, Sim, basicamente, vai ser um esquema recordar e viver, tá, gente? que ótimo. Eu acho que eu vou precisar, inclusive, vou ter que conversar com o Wagner para ver como que ele dá isso na biodiversidade, que talvez seja interessante sair daqui da disciplina, né? Que aí eu posso utilizar mais tempo para falar da especiação. Vou conversar com ele depois. Bom, o conceito morfológico é aquele baseado, né, na organização corporal, né, dos organismos. Então, dentro desse conceito morfológico, espécies são conjuntos de indivíduos que são similares, né? Então, esse conceito leva em conta principalmente aspectos morfológicos. O conceito morfológico ele é principalmente utilizado como é um conceito, digamos assim, mais clássico de espécie. Então, ele é amplamente utilizado, né, principalmente em espécies que foram descritas mais antigas, né? As espécies, por exemplo, que foram descritas pelo Darwin são todas descritas a partir do conceito morfológico de espécie, mas é um conceito muito utilizado, por exemplo, para organismos cuja reprodução é assexuada e também para organismos que não existem mais, né, organismos fósseis. Então, é muito utilizado para esses 2 grupos de organismos, certo? O problema do conceito morfológico de espécie é que, no caso de espécies crípticas, né, quer dizer, 2 espécies que são muito parecidas morfologicamente, ele não é passível de ser aplicado. Para espécies politípicas, né, que são aquelas espécies que apresentam, a mesma espécie apresenta variação, né, morfológica, no caso de morfismo sexual e no caso de plasticidade fenotípica, né, isso complica um pouco a aplicação do conceito. Então, só para vocês terem uma ideia, espécies crípticas, né, aqui então vejo que tem essas 2 aves aqui, elas são muito parecidas, né, do ponto de vista morfológico, mas elas são espécies diferentes, o mesmo acontecendo com as espécies crípticas aqui de mariposas, tá, do gênero Feparana. Né? Então vejam que essas são 3 espécies distintas, mas que são, do ponto de vista morfológico, muito similares. Mas também pode acontecer, por exemplo, que acontece com as subespécies da espécie Papilio indra. Então vejam aqui, todas essas borboletas aqui são da mesma espécie. Se a gente aplica o conceito morfológico de espécie, a gente acaba classificando esses indivíduos aqui como se fossem de espécies diferentes, certo? No caso de morfismo sexual, então vejam, por exemplo, nesse caso aqui, né, do fazão, do pavão, do mandril, né, e desse afídeo aqui, vejam a diferença desse afídeo, não, perdão, desse louva-a-Deus. Machos e fêmeas apresentam padrões corporais muito diferentes, né? Então, se a gente for utilizar o conceito morfológico de espécie, eu poderia classificar o macho como sendo de uma espécie e a fêmea como sendo de outra, né? Então, o conceito morfológico ele apresenta uma série de limitações para aplicação. Né? E aí, no caso da plasticidade fenotípica, que a gente já viu, né, essa questão em outras aulas, então veja, por exemplo, a larva de ouriço do mar. São larvas que foram submetidas ou a alimentação abundante ou limitada. Mas vejam que, do ponto de vista morfológico, elas se tornam distintas em virtude dessa disponibilidade de alimentação.
E isso poderia, né, usando o conceito morfológico de espécie, poderia levar à classificação de espécies distintas, certo? O conceito que seria talvez o mais apropriado, porque ele leva em conta, né, aspectos que têm a ver com a origem e diversificação das espécies, é o conceito evolutivo. O conceito evolutivo, ele considera uma sequência de populações ancestrais e descendentes, né, que evoluem de forma independente de outras linhagens. Então, por exemplo, quando a gente olha a questão dos cavalos, a gente consegue, né, detectar no registro fossilífero os estágios intermediários que culminaram no cavalo atual, certo? Então, aqui a gente conseguiria facilmente aplicar o conceito evolutivo ou o conceito filogenético de espécie. Só que o problema é que nós precisamos conhecer toda essa história evolutiva. E aí, se a gente considerar que o registro fossilífero ele é escasso, isso torna muito difícil. Bom, um outro conceito que ele não é muito utilizado, porque ele depende de um conhecimento de zonas adaptativas, né? Ou seja, quais são, digamos assim, os nichos, né, que uma determinada espécie pode ocupar. Nesse conceito, são considerados conjuntos de indivíduos que ocupam uma mesma zona adaptativa, né? E que esse conjunto, né, que corresponde à zona adaptativa, é diferente de outros organismos. Então, por exemplo, quando eu vou usar esse conceito, eu considero o comportamento do organismo, o que ele come, como ele se reproduz, quando ele se reproduz. Então, eu vou considerar todos esses aspectos da ecologia do organismo para poder dizer, organismos que compartilham, né, que têm não necessariamente uma similaridade morfológica, mas que compartilham essas zonas adaptativas, nessas, digamos assim, esses nichos, né, esses diferentes nichos, eles são considerados da mesma espécie. A questão é que para definir a zona adaptativa, você tem que conhecer muito bem a biologia e a ecologia do organismo, né? E essas informações não estão disponíveis para a maior parte das espécies, né? Então isso acaba sendo algo muito complicado para poder ser definido. E aí o conceito que é mais utilizado é o conceito biológico de espécie. Nesse conceito, são considerados aspectos da morfologia, então, se considera similaridades, né, morfofuncionais, não só morfológicas, mas também fisiológicas, e se esses organismos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis, certo? Como todo conceito de espécie, esse também tem uma limitação. Para você poder definir se o organismo, né, é de uma mesma espécie, utilizando esse conceito, você precisa saber sobre a biologia do organismo e ele é aplicável somente a organismos de reprodução do tipo sexuado, certo? Só que é o conceito biológico de espécie que a gente vai utilizar para falar da especiação, certo? Mas o conceito biológico de espécie, ele tem um problema sério para poder testar essa questão da reprodução, certo? O conceito de especiação, né, quer dizer, como que novas espécies surgem, e aí a gente vai usar como conceito base de espécie o conceito biológico, tá, para falar de especiação. Ele foi proposto pelo Darwin e pelo Wallace, né? O Darwin, ele propôs isso a partir do que ele investigou, né, nas Ilhas Galápagos, e o Wallace no arquipélago malaio, e aí eles formularam a teoria da especiação. Tanto é que, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente falou do darwinismo, né, eu disse que um dos pontos, um dos princípios é a especiação populacional, certo? Então, essa ideia de especiação, ela tem sua origem desde os trabalhos, né, dos trabalhos geminais, né, da teoria evolutiva. Basicamente, o conceito de especiação é que a partir de uma espécie ancestral é possível a evolução, né, de espécies distintas. E que para essa evolução ocorrer, né, é importante que haja o acúmulo de diferenças genéticas, né, entre as populações que vão evoluir para as novas espécies, certo? As populações, elas são só consideradas efetivamente como espécies quando elas são incapazes de cruzar entre si e produzir descendente fértil, certo?
E para que esse isolamento reprodutivo ele seja efetivado, é importante que ocorra algum tipo de mecanismo biológico do isolamento. Tá? E esses mecanismos eles podem ocorrer tanto antes da formação do zigoto, e aí esses mecanismos são chamados de barreiras pré-zigóticas, quanto depois da fertilização, ou seja, depois da formação do zigoto, que são as barreiras pós-zigóticas. Então, quando a gente fala de isolamento reprodutivo, a gente tem que pensar em mecanismos biológicos, né, que previnem a formação do zigoto, ou mecanismos biológicos que previnem digamos assim, a maturação do zigoto para um organismo viável, certo? E aí, o que pode, por exemplo, levar a um isolamento pré-zigótico? Hábitats diferentes, né? Então, as populações vivem em hábitats diferentes, então tem um isolamento que é produzido pelo isolamento geográfico. As espécies podem se reproduzir em tempos diferentes, né? Ou horário do dia, ou estação do ano, então a gente chama isso de isolamento temporal. Também pode haver, né, um isolamento Galego, pré-zigótico. Oi? você pode repetir? Mecanismos biológicos que previnem a formação ou mutação. Mecanismos biológicos que previnem a reprodução dos organismos. E aí eles podem acontecer antes da formação do zigoto, que são mecanismos pré-zigóticos, ou depois da formação do zigoto, e aí a gente está falando de mecanismos pós-zigóticos. Tá bom, obrigada. Tá cortando quando eu estou falando? Não, cortou para mim só, eu Tá. acho. Não sei se cortou para o Porque, resto. não, a rede tá certa aqui, porque às vezes muda a rede aqui no meu. Se cortar, vocês me falam, tá, gente? Porque vai saber, né? Porque rede a gente não sabe o que pode acontecer. Bom, além disso, o que pode acontecer, né? Os organismos podem até se acasalar, certo? Porque vejam, esses três mecanismos que eu falei aqui, ó, isolamento de hábitat, isolamento temporal, isolamento comportamental, eles ocorrem antes de haver o acasalamento. Quando ocorre o acasalamento, o que pode acontecer é uma falta de reconhecimento dos gametas, certo? Ou uma incompatibilidade dos órgãos. Então, porque o órgão feminino é muito menor que o masculino, então não é possível haver a cópula, né? Ou havendo a cópula, os gametas, né, não se reconhecem bioquimicamente, então não há fecundação. Então você tem aqui um mecanismo que também é considerado pré-zigótico, né? Mas vejam que esse mecanismo pré-zigótico pode ocorrer em virtude do não encontro dos indivíduos ou em virtude, né, de algumas incompatibilidades ou entre genitais ou entre gametas, certo? Bom, mas eventualmente pode ocorrer fertilização. E aí, quais são os mecanismos de isolamento pós-zigóticos que ocorrem, né, que podem ocorrer? A produção, né, de híbridos que têm viabilidade reduzida, ou seja, a maior parte dos indivíduos, né, híbridos acabam não vingando, não vindo a nascimento, né? Pode haver uma redução, quer dizer, o híbrido nasce, mas ele tem uma fertilidade reduzida, ou pode haver uma perda, né, de fertilidade ao longo das gerações de híbrido, né? Então, às vezes às vezes o híbrido ele nasce, tem a formação do híbrido, mas ele não chega à idade reprodutiva. Às vezes o híbrido chega à idade reprodutiva, mas ele não consegue produzir descendente fértil. Ou o híbrido pode produzir descendente fértil, mas os descendentes desse híbrido vão perdendo a capacidade de produzir descendente fértil, certo? Meninos, entenderam os mecanismos de isolamento? Ou tem algum que ficou em dúvida? Teve alguma coisa que não ficou clara? Deu para entender, Galego. Essa parte acho que você já deve ter até estudado em algum outro momento, né? Porque essa parte de mecanismo, né? Eu estudei isso faz um tempinho já. Talvez os tipos de especiação não, né? Mas Eu não lembrava também dos mecanismos assim. Alguém tá com fome? Eu tô comendo pizza. você não vai poder oferecer pra gente, não adianta nada.
Bom, pessoal, esse slide aqui tem mais detalhadamente, porque como eu consegui essa figura aqui em inglês, eu coloquei uma tradução aqui, tá? Então, só para vocês Ai, poderem ter muito acesso, obrigada. só para ter acesso a esse material, tá bom? Porque eu não encontrei nenhuma figura legal em português, mas aí eu podia ter feito também, mas eu acho que coloquei pelo menos as informações aqui, tá bom? E aí, do ponto de... Claro que o isolamento reprodutivo ele tem uma base genética, certo? Aí essa base genética ela pode estar relacionada a diferenças cromossômicas. Então, como que isso aconteceria? Então, por exemplo, se espécies diferentes têm números cromossômicos diferentes, na hora que há fecundação, vejam que forma o embrião, mas o embrião ele é inviável. Porque para que haja viabilidade, é importante que aqueles N cromossomos, eles consigam ter, digamos assim, de alguma forma, ter um grau de pareamento, certo? Então, geralmente, quando o híbrido ele é viável, geralmente as espécies que participam do cruzamento têm o mesmo número de cromossomos, tá? Então, se forem espécies que têm números de cromossomos diferentes, geralmente o híbrido ele nasce, ele não chega nem a nascer, certo? Então, pode haver fecundação, mas o híbrido não é capaz de sair do estado, né, inicial de embrionário. Muito comum em insetos, mas muito comum mesmo, é a presença de bactérias simbiontes nos gametas. Tá? Então, como é que funciona isso? Indivíduos que são da mesma espécie apresentam o mesmo tipo de bactéria, certo? Nas células, nos gametas. E aí, se o gameta for de uma outra espécie, quer dizer que tem uma outra bactéria. Então, o fato da bactéria, por exemplo, do óvulo ser diferente da bactéria do espermatozoide, faz com que haja inviabilidade. Né? Então, pode até haver fecundação, mas o embrião não vai para frente, certo? Então, o isolamento reprodutivo pode ser produzido por simbiontes, mas o que é mais comum é a existência de genes de incompatibilidade gamética. Então, geralmente, algum gene relacionado a proteínas de membrana que reconhecem, né, o espermatozoide, ou proteínas de membrana espermatozoide que reconhecem o óvulo. Então, pode ter uma série de proteínas, né, que participam desse processo de reconhecimento. Eu comentei aqui das proteínas de membrana, mas podem ser proteínas que vão sinalizar no citoplasma também ou no núcleo, certo? Então, não só proteínas que participam do reconhecimento, tá? Mas proteínas que participam de todo o processo, né? Que vai permitir a entrada do núcleo do espermatozoide dentro do óvulo, tá? Durante a fecundação. E aí, pensando, então, para uma vez que esses mecanismos, né? Eles existem, a especiação ela pode ocorrer por alopatria, por peripatria, por parapatria, por simpatria. Basicamente, vejam que todas essas palavras aqui têm o termo pátria. Pátria significa origem, certo? Então, o que significa alopatria, peripatria, parapatria, simpatria? Alo significa fora, tá? Então, a especiação alopátrica é aquela que acontece fora da origem das populações. A peripatria significa do lado de fora, né? Então, ou periférico, né? Então, são populações, são espécies, né, que surgem a partir de mudanças em grupos, né, que ocupam a periferia de uma população. Parapatria significa ao lado da pátria. Então, duas populações vizinhas, elas podem evoluir para espécies distintas a partir desse mecanismo. E a simpatria significa no mesmo lugar, tá? Então, dentro do mesmo lugar. Então, pode haver uma especiação na qual a mesma espécie evolui para espécies diferentes coexistindo no mesmo hábitat, certo? A gente vai ver com mais detalhes cada um deles. A alopatria, basicamente, ela consiste, né, na origem de uma barreira geográfica, e essa barreira geográfica isola as populações. Aí essas populações que são isoladas geograficamente, elas vão, né, sofrer processos de mutações até que haja evolução de algum mecanismo de isolamento reprodutivo e aí uma espécie ou duas espécies novas passam a surgir.
Esse isolamento geográfico pode ocorrer tanto pela dispersão de indivíduos de uma população para áreas, né, onde há o isolamento geográfico, ou a partir do surgimento de barreiras geográficas, né, dividindo uma população. Quando ocorre a distribuição dos organismos ao longo da paisagem geográfica, né, e aí posterior isolamento em virtude da dispersão, como acontece, por exemplo, com organismos que migram, né, do continente para uma ilha, e aí não é possível esse retorno para o continente, então essa especiação é chamada de especiação alopátrica por dispersão. Quando, em virtude do surgimento de alguma barreira geográfica, então, por exemplo, um rio que divide a população em dois, e aí não há, por exemplo, nesse caso, são organismos terrestres, né? Então, o surgimento de um rio isola essa população em dois grupos. E aí evolui mecanismos de isolamento reprodutivo e surgem novas espécies. Esse tipo de especiação é chamada de alopátrica por vicariância. Eu vi que a Laura colocou uma pergunta. Não, Laura, porque é um grupo de bactérias do gênero Wolbachia. Ela está relacionada com incompatibilidade entre insetos, principalmente. Artrópodes, em geral, tem, né? Mas principalmente entre insetos, certo? Então, você tem, não seria por indivíduos aparentados, mas tem a ver com questão de espécies diferentes vão apresentar espécies de Wolbachia diferentes, né? Wolbachia escreve assim, tá? Então, são bactérias desse gênero, que é o Wolbachia, e aí diferentes espécies de insetos apresentam diferentes espécies de Wolbachia. E aí, quando o espermatozoide que contém a Wolbachia X fecunda um óvulo que tem a Wolbachia Y, esse embriãozinho não vai para frente. Certo? Mas tem Entendi. mas basicamente é com insetos, tá? Mas artrópodes em geral tem isso, mas principalmente insetos Então, é muito estudado. essa incompatibilidade não ocorre em mamífero, por exemplo. Por bactéria, não. Mamíferos, geralmente, os mecanismos, eles estão muito relacionados à incompatibilidade gamética, então no reconhecimento, né, do óvulo pelo o óvulo não reconhece o espermatozoide, e muitas barreiras relacionadas, barreiras físicas mesmo, né, tem incompatibilidade genital. Ah, tá. Nos vertebrados isso é mais comum, tá? Entendi. Meninos, entenderam a especiação alopátrica? Sim. Galego, só me ajuda. É quando existem duas espécies isoladas e aí elas se unem e acabam se transformando em outra? Na verdade, é quando tem uma população da mesma espécie, e aí por algum motivo essa população ela é fragmentada. Ou ela é fragmentada porque um grupo da população migra para uma outra área, e aí pode migrar para uma área muito longe, ou migrar para uma área que é impossível retorno para a população original. Então essas populações ficam isoladas. Ou pode ser porque surge uma barreira geográfica e aí aquela população grande ela é dividida em duas. Ou mais, né? Entendi, entendi. Entendeu? Então você tem. É que no mecanismo de especiação alopátrica tem o surgimento de uma barreira geográfica. Né? Então a condição é o surgimento de uma barreira geográfica. Bom, a especiação parapátrica ela vai fundir um pouquinho a cabeça de vocês, mas imagine o seguinte: imagine que há uma população de um determinado organismo que ela tenha uma distribuição muito ampla, né, geograficamente. Então você tem assim, você encontra ela por milhares de quilômetros, aquela espécie. Mas vamos imaginar o seguinte, que essa grande população, ela pode, né, numa extremidade da distribuição geográfica, ela estar sujeita, né, a regimes de seleção, deriva diferentes daqueles da outra região. Então imagina, por exemplo, uma população que é distribuída em todo o território norte-americano, então, por exemplo. Ou todo o território brasileiro, podemos pensar também em território brasileiro, de norte a sul. As condições do norte do Brasil, as condições climáticas, bióticas e tudo mais, não são as mesmas do sul. Imaginem que essas populações que estão mais no extremo, elas acabam sendo muito diferentes daquelas, né, uma da outra. Então, a população, por exemplo, que ocupa de uma espécie que ocupa a Amazônia é muito diferente daquela espécie que ocupa
o sul do Brasil. Só que a espécie ela se distribui de norte a sul do Brasil. Só que nesses extremos as populações são muito diferentes. Então o que pode ocorrer? Indivíduos do norte podem migrar para o sul e do sul para o norte, só que eles vão se encontrar no meio. E dificilmente eles vão efetivamente chegar até as populações do extremo. Então imagine que esses indivíduos eles vão se cruzando, né, no meio dessa distribuição, e aí eles vão formando uma barreira híbrida interpopulacional. Então o que vai acontecer? Indivíduos do norte nunca vão encontrar do sul, no sul e no norte. Só que eles podem se encontrar no centro. Só que ao se encontrar no centro, então imagine o seguinte, esse centro ele funciona como uma barreira para que indivíduos do norte cheguem no sul e indivíduos do sul cheguem no norte. E aí o que pode ocorrer? Com o acúmulo de mutações e surgimento de algum mecanismo de isolamento reprodutivo, essas duas populações que estão nos extremos, elas podem evoluir para espécies novas. E aí a especiação surge não por uma barreira geográfica, mas por uma barreira biológica produzida pelo cruzamento, né, de indivíduos do norte e do sul que se cruzam no meio da distribuição geográfica, certo? E aí esse tipo de especiação é chamado de especiação parapátrica. Existe duas espécies, né, de gafanhotos nos Estados Unidos. Uma delas ocupa o leste americano, a outra ocupa o oeste americano, e existe uma área, né, no meio ali dos Estados Unidos, na qual essas espécies se cruzam. Então, qual que é a hipótese? Que provavelmente não é a única espécie de gafanhoto, e aí, em virtude dessa ampla distribuição geográfica e esse cruzamento no centro, elas foram isoladas, né, por essa barreira híbrida, e aí elas evoluíram para espécies de gafanhoto diferentes nas extremidades, né, dos Estados Unidos. Certo? Na Lagoa dos Patos, também tem uma, no Rio Grande do Sul, tem várias espécies de preás que, quando a gente analisa geneticamente, elas são muito próximas entre si, e aí pode ser que foram surgindo barreiras híbridas, né? Então, surgiu uma espécie de preá, e aí essa espécie de população ela foi migrando e ocupando toda, né, a área marginal, né, da Lagoa dos Patos, e a Lagoa dos Patos é enorme, né, a gente consegue ver até nos mapas, né? E aí as populações mais distantes foram especiando, e aí as regiões intermediárias foram sendo caracterizadas por zona híbrida, né? De indivíduos que cruzam, de uma população cruzava com a outra, até que surgiram mecanismos de isolamento reprodutivo, que efetivamente isolou as populações dessas espécies. Certo? Pessoal, entenderam a especiação parapátrica? Ou ficou confuso? Deu para entender. Então vamos disputar mais um pouco. Especiação simpátrica. Não sei se vocês já pararam para pensar, se duas espécies ocupam o mesmo hábitat, não, se a mesma espécie, né, se uma população ocupa o mesmo hábitat, como é que é possível, né, que essa população evolua para espécies diferentes? Certo? Porque para que haja isolamento reprodutivo é importante o surgimento de mutações que vão produzir os mecanismos de isolamento reprodutivo. Mas para que esses mecanismos não sejam, né, intercambiados, o fluxo gênico tem que ser cortado. E como que esse fluxo gênico vai ser cortado dentro de um mesmo hábitat? Né? Uma maneira de socorrer é se a espécie dentro do mesmo hábitat ela se distribui de forma heterogênea. Então, por exemplo, o que acontece com essas espécies aqui desses peixes ciclídeos, né? Todas elas se originaram a partir de uma única espécie. E todas elas evoluíram dentro do lago Barmob, dos camarões. Só que aí o que os pesquisadores descobriram? Que alguns indivíduos tinham preferência por diferentes áreas, né, desse lago. E aí o que acabou acontecendo? Esses indivíduos, né, eles se cruzavam, então machos que preferiam, por exemplo, áreas mais periféricas, cruzavam com fêmeas que preferiam áreas mais periféricas, e machos que preferiam áreas mais centrais, cruzavam com fêmeas que preferiam áreas mais centrais. E aí, como tinha esse cruzamento preferencial, né, pensando nas diferentes
na distribuição, né, desse lago, surgiram mecanismos de isolamento reprodutivo, como, por exemplo, indivíduos que ocupavam a área central, eles não migravam para a periferia e vice-versa, então foi possível a evolução de espécies diferentes em diferentes áreas, né, desse lago, certo? Mas o modelo mais clássico, né, de especiação simpátrica é o da Ragoletes pomonella. A Ragoletes pomonella, ela é uma mosquinha de frutas e ela é comumente encontrada, né, é comumente encontrada em frutos tipo maçã, né? Então, se encontrava esses vermezinhos em maçãs, e aí o que se descobriu? Né, que essa Ragoletes, na verdade, a espécie tinha uma preferência por diferentes tipos de frutos, né? Então, por exemplo, num pomar que tivesse pêssego, pera, maçã, ela podia, né, se alimentar e ovopositar nesses frutos. Só que aí o que os pesquisadores descobriram? Que uma fêmea, por exemplo, que se alimentava de pera, ela ovopositava na pera. E os descendentes dessa mosquinha que ovopositou na pera também só se reproduziam, se alimentavam e ovopositavam nas peras. E aí o que acaba acontecendo com essa espécie Ragoletes pomonella? Várias espécies foram evoluindo a partir dessa espécie primeira, a partir desse isolamento produzido por diferentes nichos de ovoposição à alimentação e reprodução. Esse polimorfismo de nicho múltiplo, né, quer dizer, essa variação de nichos que eram ocupados e essa preferência dos descendentes pelo mesmo nicho que os parentais, né, se reproduziram e as fêmeas ovopositaram, acabou isolando, né, essa grande população que ocupava o pomar. Então, esses indivíduos foram sendo isolados conforme o tipo de fruta, e aí mecanismos de isolamento reprodutivo acabaram evoluindo, e aí surgiram uma série de espécies, né, adaptadas a se alimentar, reproduzir, ovopositar em maçã, espécie adaptada e especializada em se alimentar, reproduzir, ovopositar em pera, e assim por diante. Certo? Entenderam a questão da especiação simpátrica? Mais ou menos. Ela é mais Bom, confusa. ela é mais confusa. E aí, a seleção sexual tem tudo a ver com especiação simpátrica. Porque a seleção sexual significa que determinados machos e determinadas fêmeas podem preferencialmente se acasalar dentro de uma mesma população. Então, essa seleção, dependendo de certos atributos, né, que um indivíduo de um sexo ou um indivíduo do outro tenha, isso pode, né, os descendentes podem ter essa mesma preferência, e aí, imagina, por exemplo, um leão grande só se interessa por uma leoa também grande, e essa, por sua vez, só se interessa por um leão grande. E aí os descendentes também têm essa mesma preferência, de forma que leões e leões que são menores nunca vão ser alvo do acasalamento dessa linhagem de leões. Então, nessa linhagem pode evoluir algum tipo de mecanismo de isolamento reprodutivo e aí você tem uma nova espécie de leão. Então, a seleção sexual, ela provavelmente é o mecanismo mais comum de especiação simpátrica, mais do que esses dois outros que eu citei, tá? Que é essa questão da exploração múltipla do hábitat ou da exploração múltipla do nicho, tá? Então, a seleção sexual poderia ter essa característica. E aí a gente vai ver um pouco mais sobre ela. Ficou mais claro agora, Gabriela? Agora sim. Entendeu? Acho que com a seleção sexual é mais fácil entender. Então Professor, veja que. Oi, Laura. o que que gera mais, assim, o que que pode gerar mais espécies novas? A seleção natural ou a seleção sexual? E qual seria a relação entre as duas? Na verdade, o que vai originar uma espécie nova é a mutação, né?
Entendeu, Laura? Agora, um processo que pode otimizar a mutação seria a seleção sexual. Porque os indivíduos sim. eles vão preferir se cruzar com uns e não cruzar com outros. Então é possível um isolamento a partir daí. Sabe o primeiro isolamento? E aí Sei, depois, com mutações que levam ao isolamento reprodutivo, aí tem origem de novas espécies. tá. Mas Certo? qual é o mais comum? O isolamento geográfico ou o isolamento de novas características feitas pela seleção sexual? O mais comum, aparentemente, é a especiação alopátrica, que tem o isolamento geográfico. Tanto é que o primeiro modelo que é proposto, né, quando você. A hipótese a priori, né, de especiação é a especiação alopátrica, que é inclusive a hipótese, né, o modelo de especiação discutido pelo Wallace e pelo Darwin. Né, os demais modelos foram propostos quando da proposição da teoria estética evolutiva. Certo? Então, isolamento geográfico seria talvez um processo, digamos assim, mais que otimizaria a evolução de novas espécies, mais do que esses outros, né? Mas As se teorias, discute. Não, pode as falar, Laura. teorias do Wallace e do Darwin já levavam em conta é, essas questões de seleção sexual, e se a seleção sexual fosse assim, seria capaz de gerar novas espécies ou novos indivíduos. Sim, o Ele Darwin já, ele fala inclusive na Ordem das Espécies, ele fala de seleção sexual. Então ele ah, fala sobre isso, mas não pensando na especiação simpátrica, mas num mecanismo que poderia levar determinadas características a aumentar de frequência nas populações, né? Ele, não pensando na questão da especiação, tá, Laura? O Darwin ele traz essa questão pensando na perspectiva mesmo de seleção, sabe? Não na perspectiva de um mecanismo que poderia levar à especiação. então, a seleção sexual para o Darwin não é um aspecto. Que está relacionado à especiação, Isso, está exatamente. relacionado à adaptação. Ele traz mais essa perspectiva, porque o Darwin ele propõe que seleção natural é a sobrevivência e reprodução, né? Então a seleção sexual estaria relacionada à questão da reprodução. Tá, Bom, entendi. aí a Ana, ela perguntou da parapátrica. A especiação alopátrica, ela está relacionada a um primeiro isolamento geográfico com posterior evolução de mecanismos de isolamento reprodutivo, certo? A especiação parapátrica está relacionada a populações que são isoladas por uma barreira de híbridos. Então, uma barreira biológica, não uma barreira geográfica. E aí, posterior evolução de mecanismo de isolamento reprodutivo. Então, a alopátrica está relacionada à formação de uma barreira geográfica e a parapátrica está relacionada à formação de uma barreira biológica, que é chamada de zona híbrida. A especiação simpátrica, por outro lado, ela está relacionada a diferentes maneiras que os organismos ocupam os hábitats. Porque, por definição, a especiação simpátrica está relacionada à evolução de novas espécies a partir, né, de populações que ocupam o mesmo hábitat. Porém, esse mesmo hábitat ele pode ser ocupado de forma diferenciada em virtude dos nichos que os indivíduos podem ocupar, né? Ou nichos de alimentação, ou nichos de. Como que a gente chama esse tipo de nicho? O nicho que o organismo ele. O nicho de hábitat, né? Porque a gente fala hábitat é o lugar onde a gente encontra o organismo, né? Mas um organismo dentro de um hábitat, ele pode optar por uma determinada fração do hábitat. Então, por exemplo, aquele caso dos persiclídeos, né? Alguns optam pela fração mais periférica, outra pela fração mais central, né? Então, essa diferença na ocupação das frações, né, que um hábitat pode ser organizado, podem levar à especiação simpátrica, né? Questão de utilização de nicho de alimentação, reprodução e
ovoposição, né, no caso se a gente está falando de insetos, e a seleção sexual que a gente vai ver com mais detalhes agora, né? Ficou mais claro agora, Ana, os 3 tipos de especiação e a parapátrica, Sim, né, a ficou especiação. assim. Eu só tinha travado na parapátrica. Eu até coloquei aqui no caderno, Assim. não entendi. Porque que você tem que pensar que na parapátrica é uma barreira biológica, entendeu? Não é uma É que eu não barreira entendi física. aquilo. A que está em 2 extremos não se encontram no meio. Mas as do meio formam uma barreira, é isso? Isso, o que acontece? Indivíduos de uma extremidade vêm para o meio, da outra também. Aqui eles se cruzam. Só que esses indivíduos que se cruzam aqui, efetivamente, eles não voltam para as populações de origem, Eles continuam ali, no entendi. meio, e aí formam uma barreira. Então Tanto, acabam sendo 3 espécies. sim, que essa no meio é como se fosse uma espécie que não é espécie, né? Que é um híbrido. Entende? Entendi, Não, entendi. não é bem uma espécie, né? É como se Que fosse o vira-lata. Isso, isso. Entendi, E entendi. aí tem até umas propostas de pesquisadores em tentar estudar mais híbridos é, interpopulacionais, né? Porque o que tem muito de estudo é de híbridos interespecíficos, né? Entre Sabe espécies por quê? diferentes. Tem um texto, o Wagner passou em biodiversidade, falava sobre os lobos, que alguns cientistas falam que os lobos são uma só espécie, porém com algumas distinções, por conta desse isolamento geográfico. Mas Certo. que pela aparência morfológica, pela morfologia, as pessoas denominam eles de espécies distintas. Exato, eu já vi isso mesmo. É, os lobos, na verdade, a especiação deles é bem recente, tá, Ana? Então, o que deve ter acontecido é que, igual aconteceu com a nossa espécie, entendeu? Que a especiação nossa é recente, mas em virtude dessa ocupação de diferentes hábitats, teve seleção para determinados fenótipos. E aí você consegue explicar a diversidade, né, que a gente tem em humanos e poderia também enxergar isso nas diferentes espécies de lobos, né? Mas geneticamente realmente eles são muito parecidos, inclusive com cães, tá? Com os cães domésticos. Sim, no texto fala que até nem sabe falar muito bem sobre a diferença dos cães selvagens, dos cachorros do mato, por exemplo. Exato, porque é tudo muito, geneticamente é muito similar, e a proposta, né, evolutiva é que existe um ancestral comum para lobos e cães, né, inclusive os cães domésticos, tá? Então quer dizer que o estoque ancestral é o mesmo para esses dois grupos, né, de canídeos, e tanto é que praticamente não tem isolamento reprodutivo entre cães e lobos, né? Não é raro o cruzamento entre cães e lobos produzir descendentes férteis, No inclusive. caso do lobo, então, entra naquele do conceito morfológico, né? Que mesmo de... Exato. Conceito morfológico. E aí o Entendi, é uma mais problemática. é uma problemática. O mais apropriado aí seria aplicar o conceito evolutivo, né? Que aí você tem cães e lobos fazendo parte talvez de uma mesma linhagem evolutiva, né? Então você tem ali está no processo de especiação, então por isso que tem cruzamento. Lembra que na disciplina de evolução humana eu falei dos chimpanzés e humanos ancestrais, eles cruzaram Sim, muito no começo? Então provavelmente o lobicão está nessa etapa da especiação. Por isso que há por isso que há o cruzamento ainda. Se você usa o conceito evolutivo, você consegue entender que ali, na verdade, você tem uma superespécie, né? Os diferentes lobos, os diferentes cães, eles fazem parte de uma superespécie que entendi, basicamente que entendi. tem variação morfológica, né? E não de reprodução e tudo mais. Obrigada. Certo? De nada. Bom, agora a gente vai falar de seleção sexual. Veja que essa figura ela mostra, né, organismos que apresentam ou morfologia ou comportamento diferente para machos e fêmeas, certo? Então, por exemplo, a gente consegue perceber nos leões e leoas nos leões a presença de uma juba, né, que não tem nas leoas. Quando a gente pensa nos camaleões, o macho ele é maior que a fêmea. Nas aves, esse comportamento, né, de empoleirar é típico dos machos e não das fêmeas. O mesmo acontecendo com anuros, né?
E aí, no caso de insetos, vejo que a cor do abdômen é bem diferente, né? Apesar de serem muito parecidos morfologicamente, vejo que o macho tem um abdômen mais amarelado e a fêmea já tem um abdômen mais esbranquiçado. Então, essas diferenças, né, quando a gente tem essas diferenças na natureza, ou de comportamentos, ou de morfologia, isso é tudo indicativo que essas espécies podem ter evoluído por seleção sexual. E aí uma pergunta que se faz é, qual seria o papel do sexo, né? Só para vocês terem uma ideia, durante toda a história da vida na Terra, a maior parte dessa história, ela apresenta a ausência de sexo. E aí o sexo vai surgir um pouco mais recentemente, quer dizer, desde quando a vida surgiu, o tempo que existem organismos com reprodução sexuada é muito menor, né, do que o tempo que a Terra passou com vida de reprodução sexuada. Só que quando a reprodução sexuada surgiu, ela se tornou um dos mecanismos de reprodução mais comuns da Terra, né? Mais de 70% das espécies apresentam reprodução do tipo sexuado. Mesmo aquelas que apresentam reprodução assexuada, muitas delas podem apresentar, eventualmente, reprodução do tipo sexuado. E aí, por que vocês acham que o sexo... Qual que é a importância adaptativa do sexo, considerando que, durante a história da vida na Terra, há um tempo muito grande sem reprodução sexuada, mas quando a reprodução sexuada surge, ela se torna bastante comum. Qual seria um significado adaptativo do sexo na natureza? Por conta do dimorfismo sexual? O dimorfismo é um resultado, né? Mas o que o sexo traz de diferente do não sexo, do ponto de vista evolutivo? Não sei. A questão genética ali, as interações dos genes. Aumenta a variabilidade, né, Isso, Gabriela? essa é a palavra. Exatamente. Porque como o indivíduo resultante, né, numa reprodução sexuada, é fruto, né, do encontro de dois conjuntos genéticos distintos, você tem um indivíduo que ele é único. Então aumenta a diversidade genética. E quanto maior a diversidade, maior a probabilidade daquela espécie em sobreviver a uma mudança ambiental, certo? O sexo então está relacionado ao aumento da diversidade genética nos A organismos. diversidade genética aumenta a diversidade morfológica? Pode aumentar, pode não aumentar, depende dos genes, né, Ana? E virtualmente sim, mas depende dos genes, certo? Porque, por exemplo, se forem genes de desenvolvimento, pode aumentar a diversidade morfológica, mas não necessariamente. Se bem que vão pensar aqui. Porque, tipo, peixes É, tem diversidade morfológica? Muita? tem, com certeza, porque você tem formatos, cores, tamanhos, tem bastante. E é reprodução sexuada. Só que, por exemplo, várias espécies de plantas. Aí eu acho que a gente pode falar que aumenta a Também tem morfologia. diversidade morfológica. É que tem muitas plantas que têm reprodução assexuada, né? Mas de qualquer forma elas podem ter reprodução sexuada também. Quem é só assexuado, basicamente são micro-organismos, né? Que aí a diversidade morfológica é um pouco menor, porque é uma célula só, né? Aí você também tem uma limitação das formas, né, que uma célula pode ter. Diferente do organismo que é pluricelular, que você tem várias células ali que podem estar atuando. Eu acho que sim, Ana, acho que a gente pode dizer que que a reprodução sexuada ela é um mecanismo que contribui para o aumento na diversidade morfológica. E de fato, verdade. Porque depois que surge a reprodução sexuada, há um boom de morfologias, né? Que não existem antes da reprodução sexuada. Da É o reprodução nosso sexuada. exemplo mesmo. É o exemplo dos primatas. Sim, dos mamíferos, né? Se para pensar, É, sim. o número de espécies é baixo, né, de mamíferos, mas a diversidade morfológica é enorme. Tanto é que tem mamífero que você fica pensando assim, gente, isso aqui é mamífero mesmo? A gente fica na dúvida, né? Exatamente. Sim, eu acho que dá pra gente fazer essa associação, sim. Concordo.
Bom, e aí a pergunta, né? Entenderam por que o sexo é importante, né? Aí até a Ana trouxe uma questão que é interessante do aumento da diversidade morfológica, né? E a diversidade morfológica, ela pode ser vital para a ocupação de hábitats, né? E para a sobrevivência. E aumentando a Então, sobrevivência porque pode é aumentar a igual, reprodução. quanto mais cores, tem um site que quanto você coloca mais cores no macho, mais a fêmea se atrai. E então é uma diversidade morfológica. Com E aí certeza. acaba que o macho fica mais. Tem maior chance de reproduzir. Sim, e maior chance de ser pego por um predador. Que é o caso do pavão, né? O pavão macho é exatamente Exatamente. isso. O pavão macho é Quanto mais exatamente isso. cores, mais chance de se reproduzir, mas também mais chance de ser pego por um predador. Só que aí no Então, balanço, né? Se o índice de reprodução ele superar o índice de mortalidade, então a característica se mantém. entendi. Mas, Porque ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a fêmea se atrai por um macho com uma cor mais atraente, a prole dela vai ser igual ao macho? Vai ter cores mais vivas? provavelmente esse atributo é só do macho, né? Então, os descendentes machos devem herdar esse atributo e as fêmeas talvez não. Entendeu? Depende de Entendi. como que esses genes funcionam, né? Porque, Então, por exemplo, sim, a morfologia influencia bastante, então, em relação sim, à reprodução, ao sim, sexo. porque inclusive por essa questão, né? De uma mesma espécie apresentar padrões morfológicos muito distintos para machos e fêmeas. Então, realmente, você tem razão. Porque não dá para imaginar, por exemplo, esse dimorfismo sexual sem envolver a reprodução sexuada. Entendeu? Porque não tem sentido ter dimorfismo se não Sim, tiver porque que reprodução teria sexuada. escolha. Não tem, porque não teria nem separação de sexo, né? Então, sim, você tem razão, concordo. A reprodução sexuada, ela contribui para a evolução da diversidade morfológica na Terra, concordo. Totalmente. Nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas faz total sentido. Principalmente pensando nessa questão da seleção sexual, né, que aumenta muito a diversidade morfológica. E Porque você isso acaba acontece tendo. principalmente nos peixes. Peixes têm uma diversidade enorme, e são os primeiros vertebrados, né? Que surgiram na Terra. Então, se eles estão aqui há mais tempo, a diversidade de peixes, ela é dentro dos grupos de grupo de vertebrados é a maior também, que é o grupo que apresenta maior biodiversidade é o de peixes. Né? A gente acha que fica pensando em mamífero, mas na verdade mamífero, se eu não me engano, é que tem menor biodiversidade. Não, perde. Mamífero e anfíbio tem quase o mesmo tanto de biodiversidade, de número de espécies. Bem pouquinho. E aí você tem um monte, né? Peixes acho que são 25 mil espécies, se eu não me E a gente engano. não tem E não tem, são 25 tudo mil documentado, espécies não. conhecidas, né? Fora as que não estão documentadas. Deve ter mais de 100 mil espécies de peixes. Porque imagina aqueles peixes, por exemplo, que ocupam regiões mais abissais, né? Não precisa nem ser região abissal, né? Porque o homem ele não consegue chegar. Imagina o tanto de espécies que deve ocupar certas regiões do mar que a gente não tem acesso. Exatamente. Muito louco isso. Os peixes, eu gosto deles. Bom, a questão de seleção sexual ela está muito relacionada a características, né, num sexo que diferem de características do outro sexo, certo? Geralmente isso está relacionado à competição por parceiros nos machos e escolha de parceiros pelas fêmeas, tá? Mas não necessariamente isso vai acontecer com todas as espécies. Então, geralmente, quando tem dimorfismo sexual, o dimorfismo em machos está relacionado à competição pelas fêmeas e a variação morfológica nas fêmeas está relacionada à escolha das fêmeas pelos machos, certo? Mas pode acontecer o contrário, tá? Em algumas espécies, quem acaba escolhendo é o macho, certo? É menos frequente, mas quem acaba escolhendo é o macho. Normalmente, o investimento parental ele é diferente, né? Então, por exemplo, no caso da fecundação, o macho ele investe muito
em produção de gametas, então é uma produção muito grande de gametas, e a fêmea investe não na produção de quantidade de gametas, mas em um gameta que contenha material nutritivo para dar conta do embrião até ele chegar à etapa do desenvolvimento mais apropriada para que ele tenha essa independência, né, do nutriente do presente no óvulo. A fêmea gasta muito mais tempo alocando recursos para o gameta, que é maior, e também é muito comum que fêmeas gastem mais energia com o cuidado parental, e isso acaba, né, tendo como consequência menor número de fêmeas receptivas, né, numa população, só que isso também tem como resultado maior número de machos sexualmente ativos, certo? No caso dos machos, há um investimento, né, para aumentar o tamanho corporal e para uma produção em quantidade de gametas, não para a produção de um gameta que seja grande. Então, uma evidência, né, de evolução por seleção sexual é quando machos são muito maiores que fêmeas, e geralmente esses machos que são maiores que fêmeas, eles apresentam algum tipo de luta corporal, né? Então, eles podem apresentar tanto corpos muito desenvolvidos quanto alguma estrutura anexa, como o caso de chifres, cornos, né? Que podem auxiliar nessas lutas. Aqui o exemplo, né, do Oryx, né, que é um parente dos alces, né? E o que acontece com os elefantes marinhos, né? Os machos são muito maiores que as fêmeas, só para vocês terem uma ideia. Aqui está um macho, aqui está uma fêmea. Pra vocês terem uma ideia, o macho de elefante marinho é tão maior que a fêmea, que às vezes durante o acasalamento, o peso do macho faz com que a fêmea ela tenha fraturas múltiplas e elas acabam morrendo por hemorragia interna. Não é raro que isso aconteça. Então, os machos eles são muito maiores que as fêmeas, eles apresentam esse comportamento de luta, né? E no acasalamento eles acabam, às vezes, conforme ocorra, né, essa monta, eles podem fraturar ossos das fêmeas e isso pode levar à morte delas. No caso de babuínos, né, quando há associação entre macho e fêmea, isso tem a ver com a reprodução, então o macho ajuda no cuidado parental junto com a fêmea, e a associação macho-macho geralmente é para espantar algum rival mais forte, né? Então, quando tem um filhote, é comum que o macho se associe com a fêmea para cuidar do filhote, e machos de um mesmo bando podem associar entre si para lutar contra um macho de outro bando ou para estabelecer uma hierarquia no bando, né? Então, os machos dominantes podem se associar contra um determinado macho para que ele continue na situação de macho dominado. Em mecópteros, né, que esse inseto, esse díptera, faz parte desse grupo desse díptera, existem alguns comportamentos interessantes, por exemplo, é muito comum que eles ofereçam um artrópode morto para atrair as fêmeas. Eles também podem secretar saliva nutritiva como presente para as fêmeas, e eles podem forçar a cópula, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui está um mecóptero, aqui está um mecóptero oferecendo uma mosquinha para a fêmea, então está vendo que eles estão copulando, e aí o macho ofereceu uma mosquinha para a fêmea. Aqui não tem a questão da saliva, mas os machos podem deixar salivas numa área que a fêmea esteja, e enquanto a fêmea utiliza aquela saliva nutritiva como alimento, ele aproveita para fazer a cópula. Certo? Além desses comportamentos, né, em anuros é muito comum comportamento satélite, ou seja, né, uma fêmea que esteja no período fértil, é comum que os machos eles fiquem circundando a fêmea até que algum deles consiga montar nela. Vagalumes machos podem mimetizar fêmeas para atraí-las, né? Então eles podem mimetizar a forma do lampejo para atrair as fêmeas. É muito comum também, né, que o primeiro macho que liberar o esperma dentro da fêmea, esse esperma ele cria uma barreira para espermas que venham depois, e isso é chamado de competição de esperma, que acontece com insetos, aves e tubarões,
e algumas espécies eles guardam a fêmea, né, e impedem que outros machos acessem, né, essa fêmea. Então, por exemplo, as fêmeas geralmente elas escolhem, então aqui uma figura de girafa, mas pode haver a oferta de presentes nupciais, então vejam aqui a produção, né, de material nutritivo para que a fêmea ela utilize como alimento, ou a oferta de inseto, né, por exemplo, no caso aqui de aranhas. O macho pode monopolizar o recurso, e aí a fêmea só come esse recurso se ela tiver disponível para. No caso aqui do beta, né, ele libera, a fêmea libera o óvulo e ele libera o espermatozoide na água, porque a fecundação é externa. Mas aí logo depois do período reprodutivo tem que separar os dois, porque senão o macho mata a fêmea, né? Quem já teve beta sabe disso. Briga de elefante marinho é horrível de ver, porque é assustador mesmo, uma coisa absurda. O que uma mulher não Ô, faz com a Galego, personalidade do homem. Oi, Ana. como que a viúva negra escolhe o macho? Tem variação de comportamento, porque são várias espécies, né? Mas basicamente a viúva negra ela aceita presentes, então tem a ver com presente nupcial para aceitar. É, Nem toda espécie de viúva negra efetivamente mata o macho, tá? Então algumas espécies têm esse comportamento. Aí por isso que ficou essa lenda, né? Nessas Eu não espécies sabia que não era todas. não são todas. Aqui você tem né, um grupo na verdade uma família de aracnídeo, né? Que é chamado de viúva negra. São várias espécies, até de gêneros diferentes, que é caracterizado pela morfologia, né? E aí algumas delas acabam matando os machos, e aí a própria oferenda é o macho, né? Do ponto de vista evolutivo, eu fico pensando como que um mecanismo desses. Ele é mantido porque se há o acasalamento, o gene é transmitido, né? Porque o macho ele é geneticamente determinado que ele vai procurar a fêmea, né? No caso dessas aranhas. Então, mesmo ele morrendo, o gene é transmitido para a geração seguinte. Então, é possível manter mesmo, por várias gerações. Mas agora eu fiquei curioso como que porque são várias espécies, mas aí no caso, como que funciona isso? Eu sei que algumas recebem presentes, em alguns casos o próprio macho acaba sendo, né, o presente, mas tem muitas espécies que esse comportamento não funciona, porque o grupo dessas aranhas ele é classificado pela morfologia, né? Então são aranhas de cor escura e às vezes elas têm um ornamento que pode ser vermelho, pode ser amarelo, então você tem um grupo, né, de viúvas negras. Mas eu vou pesquisar, viu, Ana? Fiquei curioso para saber. É porque, tipo assim, como que ela escolhe alguém pra depois matar? Porque se a morte ocorre depois do acasalamento, quer dizer que os genes são o esperma é utilizado, então há a fecundação, né? E aí esse comportamento acaba indo para os descendentes. Então, se a morte ocorre depois da fecundação, da cópula, então é possível que o comportamento se mantenha por várias gerações, né? Então é possível, sim, desde que a morte ocorra depois Então, da cópula. só que eu não consigo entender igual. Se o macho sabe que ele vai morrer depois, por que que ele vai? Às vezes ele não sabe, né, Ana? Porque Entendeu? se isso acontece sempre, sei lá. Mas só que ele reproduz, né? Porque você tem que pensar o seguinte: para o macho não fazer mais isso, é, toda vez o macho teria que escapar. Porque você tem que pensar o seguinte: a maioria dos machos vai acabar sendo sacrificado e alguns poucos machos vão conseguir nessas espécies, né, que tem esse comportamento, vão conseguir fugir, certo? Para que todos os machos tenham um comportamento ágil o suficiente para fugir, teria que ter um aumento da frequência desses genes, né? Que determina o comportamento de fuga do macho pós-cópula. Entende? Entendi. Então, o que acaba acontecendo é que, assim, como tem a cópula e o macho morre, quer dizer que o gene de fazer cópula e morrer está sendo transmitido para a geração seguinte. Galera, eu quero te perguntar uma coisa que pode parecer uma pergunta burra, mas eu tô com isso na cabeça. Manda ver. Por que que a reprodução assexuada não tem tanta variabilidade?
Eu sei, entendo que são dois indivíduos com genes diferentes, mas se isso fosse desenvolvido, não seria possível ter mais variabilidade genética na produção assexuada? Não, porque a reprodução sexuada produz cópias genéticas, né? O próprio processo de reprodução sexuada é um processo de cópia. Não há mistura, né, de material genético. Basicamente, o indivíduo ele produz cópia de si próprio, né? Entende? Que aí, quer Entendi, dizer, o entendi. descendente é uma cópia genética. Por isso que não tem variabilidade. O que pode acontecer é que, eventualmente, um descendente pode sofrer mutação, né? E aí aquele descendente pode ser ligeiramente diferente do genitor. E aí os descendentes daquele descendente vão ser diferentes também, porque eles vão herdar essa cópia mutada. Mas a taxa de mutação ela é baixa. Diferente, por Se eu exemplo, for analisar uma planta assexuada, no caso, a sua prole, ela vai ser idêntica a ela? de reprodução sexuada, Assexuada. é idêntica. Só se acontecer alguma mutação. E aí a taxa de mutação, você espera que a prole, a chance seja 10 a menos 9 mutação por gene por geração. E a Né? mutação gera variabilidade, então, na reprodução assexuada. Sim, por isso que existem, mesmo com reprodução sexuada, você pode encontrar organismos diferentes. Quer dizer, uma E mesma por espécie que que tenha. que a reprodução sexuada surgiu? Se tinha um caso de mutações que gerava variabilidade. Porque ocorreram mutações que produziram organismos da mesma espécie, que eram ligeiramente diferentes, e que aí para eles poderem produzir um descendente, provavelmente eles produziam reprodução assexuada, só que aquele grupo de organismos especificamente ali, eles eram capazes de misturar material genético. Porque a reprodução sexuada que surge, basicamente é uma troca de sequências de DNA entre organismos, né? Que é o tipo é o tipo. Ai, como que chama, gente? Agora me fugiu. Conjugação bacteriana. Então, a primeira reprodução sexual que surgiu foi esse tipo. Bem simples, entende? Que aí organismos Entendi. eles trocam material genético, mas pouquíssimo, né? São plasmídeos, né? Não é nem DNA cromossômico, é DNA plasmidial. Então, que são pequenas sequências, né, de DNA que as bactérias têm. Então, esse foi o primeiro passo. Aí, a partir daí, é possível que esse mecanismo especialize. Né? Então, tendo organismos que produzem até células diferentes, né? Então, essas mutações são deletérias, porque elas acabaram gerando um efeito positivo, que aí surgiu a reprodução Sim. sexuada. Então, são não deletérias. Não deletérias, entendi. Isso, sim, são não deletérias. Provavelmente deve ter tido algumas deletérias, né? Mas as que conseguiram se manter foram as não deletérias. Porque aí geraram as pré-adaptações. Isso geraram pré-adaptações. E aí aquela pré-adaptação, ela, numa situação, num contexto mais favorável, ela tornava aquele organismo mais capaz de reproduzir, de sobreviver e produzir descendente. Então ela se mantém. E aí, É como a muito história louco é pensar muito nisso. louco, porque Que você o tem que indivíduo pensar sozinho conseguiu se tornar em dois, com sexos diferentes, e aí isso, com surgir diferença seleção de sexual, tudo órgão, isso. É muito louco. porque é passo a passo, né, Ana? Porque assim, se a gente pensar nessas mudanças morfológicas grandes, são 600 milhões de anos. Só que a vida surgiu há 3, tem autores que falam 4 bilhões de anos que a vida surgiu. Entendeu? Então, até chegar né, nessa morfologia mais complexa, foram aí mais de 4 bilhões, foram mais de 3 bilhões de anos. Isso Entende? do macho viver para reprodução. Isso ainda acredita-se nisso? Ainda é real? E a fêmea, ela vive para se reproduzir ou não? Né, então, na verdade, isso aí é uma falácia que é usada justamente para reforçar o patriarcado, né, Ana? Exatamente, Porque, na verdade, os exatamente. Só organismos, que eles têm. alguns livros de biologia falam ainda sobre isso, e eu acho isso muito errado, sabe? Porque os machos e fêmeas, na verdade, eles têm papéis importantes nos ecossistemas, né? Porque eles atuam como presas, predadores, não só para se reproduzir, né?
Eles fazem parte de como hospedeiros, Lógico que a reprodução é necessária para manter a espécie, sim, porém, não é não é só só para isso. isso, não é só isso, né? Porque o organismo ele não Exatamente. existe só para reproduzir, né? Ele tem A um gente tem o papel. ecossistema inteiro, a gente tem tudo, Isso. então não é só para isso. Falar que o macho ele nasce só para se reproduzir, só Reproduzir para não faz sentido. não faz sentido. É descartar todo o papel ecológico que os organismos têm, né? Que é mais importante que o papel reprodutivo. O papel ecológico do organismo é que mantém a vida, não é o papel. O papel reprodutivo, na verdade, mantém as gerações, mas a vida ela consegue se manter por causa das interações ecológicas, né? E aí, para se manter ao longo do tempo, depende da reprodução. Mas isso é um momento da vida, né? A maior parte da vida do organismo não é na reprodução, é na ecologia. Que louco, né? Entendi, é muito Mas você vê, louco. olha como que interessante. Se utiliza um aspecto dos organismos, né? Para Que é um pouco reforçar algo para social. reforçar uma questão social. Porque, claro, esse papel, né? O macho lutando pela fêmea, a fêmea escolhendo o macho, é um papel biológico que ele é muito sistematizado, né? Porque os organismos acabam fazendo isso de forma instintiva, então isso ocorre para vários organismos. Só que isso é um recorte na vida do organismo, né? Não é a vida toda Então, e dele. colocam a vida toda de um organismo em função da reprodução, o que eu Para acho muito errado, justificar um muito errado. discurso de Eu vi um exclusão. vídeo que era de um pavão, aí o pavão ele dança, né? Aí tá o pavão Sim. dançando e a fêmea tentando fugir. Aí a legenda era macho é chato em todo tipo de animal mesmo, né? Tava assim a legenda. Eu falei, mas é. Oh meu Essa é uma Deus. inversão de papéis que ficou legal, tá vendo? Ah, gente, mas é assustador. Por isso que quando eu vejo uma mulher dizendo que não deve ter Eu já vi gente feminismo, tentando defender o estupro, falando sobre isso. Ah, é porque o macho é assim mesmo, ele tem instinto. Onde? e mesmo que tenha, Ana, mesmo que haja um instinto, o nosso comportamento humano, ele não é regulado pelo instinto, ele é regulado pelo social. Então não tem sentido atribuir a um instinto, sendo que o nosso comportamento ele não é instintivo, a gente age por norma social. Entendeu? Humanos, isso aí de instintos não vale. Isso para isso o instinto vale, né? Para isso o instinto Exatamente. vale. É curioso, né? Ai, Deixa eu te nossa. perguntar outra Nossa coisa. senhora. É sobre os golfinhos. Eles praticam relações sexuais realmente por prazer? Não só eles, né, Ana? Tem uma boa parte dos mamíferos, né? Parece que eles têm. Que eles podem acasalar sem ser por. É porque aí você tem a questão de quando eles estão aptos a fazer o acasalamento, né? Nesse caso, que é o nosso caso, que a gente se acasala mesmo que. A gente faz sexo, vamos colocar o termo certo, né? A gente faz sexo mesmo sem ser período reprodutivo. Golfinhos fazem isso, mas chimpanzés e bonobos também. Mas eles têm consciência disso? Não, eles fazem porque eles querem, assim. Entendi. Entendeu? É porque a consciência é criada pra gente, porque a gente vê o sexo como uma coisa errada, né? Por isso que a questão do sexo é tão discutida para humanos, né? Porque Mais se uma colocou isso coisa como, colocada pela. entendeu? Que é colocado como errado. Então qualquer manifestação sexual é reprimida, né? Desde pequenininho isso é reprimido, né? Qualquer manifestação sexual você acaba tendo algum tipo de repressão. As meninas mais que os meninos, né? Inclusive. E aí você Sim, tem um demais. efeito É uma social, questão social que é uma envolve a questão. parte biológica. Isso. Envolve muito. E aí se é Mas aí as mesmas instintivo, pessoas que reprimem, quando chega em um caso assim bárbaro, querem. Ah, vamos enfatizar fazer. o instinto. Exatamente, Mas exatamente. para outra situação que poderia falar do instinto, não naturaliza, né? Exatamente. Se recrimina. É assim. Ai, Deus. Meninos, vamos fazer o seguinte, já que o papo tá bom, mas vamos dar uma pausa agora para tomar uma aguinha e aí a gente volta daqui uns 15 minutos, pode ser? Que aí a gente Pode. retoma? Beleza?
Que é bom que a gente até respira contra essa. Bom, então, continuando, né? A gente falou dessa questão do monopólio de recursos, do pavão. Gente, nossa, para mim, estourou o pavão aqui na minha cara. É a ave do paraíso, né? Que o macho ele faz todo um ritual de dança para atrair a fêmea, que a gente estava falando da questão, né, dos diferentes, né? Quando a gente fala de morfismo, né? Tem a questão da morfologia, mas também tem a questão do comportamento, né? Da questão das viúvas negras, né? Que a Ana perguntou. Então aqui tem a fêmea, que é bem maior que o macho. Às vezes, Ana, a, um mecanismo que o macho pode fazer é ele enganar a fêmea, ele pode oferecer, né, um presente nupcial para a fêmea, e aí o macho pode, principalmente quando ele é bem menor que a fêmea, né, ele pode se esgueirar e fecundar a fêmea, né, e depois fugir. Né? Para a aranha é muito comum que o macho seja bem menor que a fêmea. Tá? Então, aqui no caso, o macho está à esquerda e a fêmea está à direita. No caso do fazão, né, o macho, que é bem maior que a fêmea, faz rituais, né, de dança, convencimento, aí a fêmea é menos, tem menos cores, né, é mais singelo, digamos assim. No caso do Oryx, né, que o macho tem esses chifres desenvolvidos, que tem a ver com isso das lutas, né. Das tartarugas, vejam que... Ai, meu gato que passou o slide, tá, gente? Nas tartarugas, vejam que, no caso, a fêmea é bem maior que o macho, tá? Fêmeas maiores que machos são comuns em algumas espécies, tá? Geralmente, em insetos, as fêmeas são maiores. Inclusive, é muito comum que fêmeas migrem mais que machos para insetos. No caso de répteis em geral, as fêmeas tendem a ser maiores que os machos, tá? Então, frequentemente, fêmeas de répteis são maiores que os machos. Isso tem a ver com que, geralmente, quando a fêmea é maior que o macho, significa que os, o deslocamento para oposição acaba sendo, o desgaste, né, para deslocamento, para oposição acaba sendo maior, e ter um corpo maior pode ser adaptativo, tá? Que é o que acontece com insetos em geral e boa parte dos répteis. E aí uma pergunta, né? E nós humanos, temos seleção sexual? E aí vejam, né, que tem uma figura que até mostra uma certa inversão de papéis, né? No caso, será que evoluímos? Então, se a gente analisar aqui essa figura do meio, existe dimorfismo sexual, certo? Então, homens são ligeiramente maiores que as mulheres, mulheres apresentam glândulas mamárias desenvolvidas, os homens não, as mulheres apresentam, né, quadris mais largos, os homens quadris mais estreitos, né? A musculatura do homem tende a ser um pouco mais robusta que a das mulheres. Mas será que esse dimorfismo ele é suficiente para ser explicado por evolução, por seleção sexual? E aí uma pergunta que eu faço para vocês. Na figura esquerda, né, A e B, qual é o homem, qual é a mulher? Vocês sabem me dizer? Para mim, a mulher é a B e o homem o A. Para mim também. Para mim também. E para você, Laura? Para mim, o homem é o B e a mulher é o A. Vejam que vocês quatro que estão aqui, 75% informou, né, que o homem é o A e a mulher é o B, e 25% o contrário. Vejam que a maior parte de vocês apresentou uma perspectiva que é intencionalmente, na verdade, esse rosto de homem, esse rosto de mulher, ele não existe na vida real, tá? Ele foi criado por computação, certo? E a intenção é que o rosto A fosse um rosto masculino e o rosto B fosse um rosto feminino. E, de fato, vejam que a maior parte de vocês identificou, né, qual é o rosto masculino, qual é o rosto feminino.
E aí, uma pergunta que eu faço para vocês. Será que o rosto teria alguma relação com evolução por seleção sexual? Então, vejam que vocês conseguiram identificar características que foram intencionalmente construídas, né, numa imagem para otimizar o que seria um rosto masculino e otimizar o que seria um rosto feminino. Então, será que o nosso rosto ele apresenta marcas de evolução por seleção sexual? Talvez mais do que os nossos corpos? O que vocês acham? Com certeza. Então, vamos passar para o nível 2 de dificuldade. Ai. Olha essas imagens aí. Vocês conseguiriam identificar homens e mulheres? Sim. Para todas? Uhum. Para alguns, não. Por exemplo, qual seria um que seria difícil identificar? O último do lado direito da primeira fileira é uma criança. Que parece oriental, né? Eu não saberia dizer se é um homem ou se é uma mulher. É um menino. Para mim, seria um menino, assim. O quarto aí da primeira fileira também aparenta ser um homem, mas eu não tenho certeza. Eu não saberia dizer. Você sabe por quê, Gabriela? Por que dá essa confusão? No caso da criança, ok, porque criança realmente é difícil, né? A criança não tem ainda os traços, né? Mas, por exemplo, esse rosto aqui especificamente que você apontou, o queixo é masculino. Sim. Só que o olho é feminino, tá vendo? Essa distância da sobrancelha com o olho é grande, e isso é mais comum para rosto feminino. Por isso que gera essa confusão, entendeu? A boca é mais feminina. Porque os lábios são mais grossos, né? Só que aí, se a gente olha, por exemplo, essa imagem aqui, veja que a gente vai dizer que é uma mulher, mas os lábios, eles estão mais masculinos. Só que o olho é totalmente feminino. Essa distância aqui, ó. Certo? Então, assim, existem certos padrões no rosto que estão associados, né? Mas, obviamente, que a gente tem diversidade morfológica. Então, nem todos os indivíduos masculinos vão ter a distância da sobrancelha à pálpebra curta. E nem toda mulher vai ter essa distância longa. Eu não sei se vocês assistem RuPaul's Drag Race. Uma das formas das drag queens elas criarem a ilusão de feminino é cobrir a sobrancelha e desenhar uma sobrancelha mais alta. Sim, sim. E aumentar o tamanho da boca, que são duas marcas do rosto feminino. E aí existem alguns estudos que indicam que a seleção sexual ocorreu em humanos, mas ela está muito mais relacionada com a face do que com o corpo. Porque as marcas na face são muito mais evidentes, né? E a gente se comunica muito olhando no rosto do que as marcas do corpo. Apesar das marcas do corpo, elas apresentarem um dimorfismo muito significativo, provavelmente a seleção sexual que houve na nossa espécie está relacionada com algumas marcas do rosto e não necessariamente com o corpo. Né? Eu tenho uma amiga, ela é trans. E depois de tomar bastante hormônio, o rosto mudou muito, muito mesmo. E hoje em dia, assim, igual algum homem chega nela e tal, e sem saber que ela é trans, porque não dá pra distinguir mais. Porque por conta do rosto mesmo. Isso, porque muda principalmente essa região do nosso rosto aqui muda. Isso aqui é diferente, isso aqui também, tá? É bem diferente. O nariz é diferente. Essa distância aqui, né, do nariz na boca e daqui para cá também é diferente. Então, os homens tendem a ter isso aqui mais projetado, a mulher tende a ter isso aqui mais reto. Essa distância aqui costuma ser um pouco maior em homens do que em mulheres. Essa distância daqui tende a ser um pouco maior em homens do que mulheres. Né? Então, tem várias marcas no rosto que sugerem, né, essa evolução por seleção sexual em humanos. E aí, meninos, só por curiosidade, eu até vou copiar esse endereço para vocês aqui. Tá vendo que aqui tem uma... Se vocês observarem aqui, tem aqui padrões de rosto, né, que são comuns a etnias caucasoides, indianas, negroides e asiáticas. Tá vendo isso aqui? Ele tá vendo que aqui tem um rosto,
Não parece a mesma pessoa? Só que com o rosto mais masculino e aqui mais feminino? Sim. E a mesma coisa acontecendo aqui embaixo? Então, vocês podem fazer isso com o rosto de vocês, é, colocando uma foto nesse site aqui, faceresearch.org. Esse site, ele coleta dados né, rosto, e aí associa o teu rosto com qual região geográfica que ele é mais parecido, que as pessoas de qual região geográfica têm o rosto mais parecido com esse. Eu vou até pegar, deixa eu pegar eu vou pegar o link e colocar aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Vou colocar no chat. É bem legal vocês. Que aí nesse site você tira uma foto do seu rosto, né? E aí, eu não sei se vocês entraram no site. Aí tá vendo que tem Averager, Transformer, Baby Maker, Scramble. Se você for no Transformer, você pode colocar uma foto sua e você pode transformar teu rosto em mais masculino, mais feminino, entendeu? É muito legal. Que aí vocês podem fazer alguns experimentos com o rosto de vocês. E aí para verificar, sabe, como que é como são os traços, né? E aí vocês também contribuem para o banco de dados porque é um instituto de pesquisa que ele analisa justamente essa questão desses padrões, né, morfológicos para seres humanos. E aí, além de vocês poderem brincar um pouco, né, e verem como que, se você fosse negro, se você fosse asiático, como que seu rosto seria, você pode, se você fosse branco, né, que depende da etnia de cada um de nós aqui, você pode fazer as modificações, né? Então ele ajusta com certos padrões morfológicos. Se você fosse mulher, se você fosse homem, bem bacana, tá? E aí isso vira um banco de dados. E aí identifica inclusive a localização, né? Então teu rosto é mais de um europeu da Itália, de um europeu da Península Ibérica. E assim por Professor, eu já diante. fiz esse tipo de teste, só que eu fiz esse teste no Facebook. Ah, não, mas isso aqui é sério, tá, Laura? Isso aqui é Se você puder Sim. fazer aí também, é legal porque eles são um grupo de pesquisa sério, sabe? Aham. E aí cada pessoa que participa, na verdade, contribui com o rosto, né? E aí eles têm mais uma imagem no banco de dados, né? Para caracterizar as regiões. É bem bacana, assim. Então, eu sugiro que vocês se divirtam. E aí, mais uma sugestão. Tem um texto, né, que é da Camargos 2009, que eu até na apresentação tenho certinho a bibliografia, tá? Então tá se vocês jogarem no Google, vocês conseguem chegar até o texto. Eles construíram também dois rostos que seriam assim, qual seria um padrão de rosto que a maior parte das pessoas acharia bonito, né? Um padrão de rosto masculino, um padrão de rosto feminino. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esse rosto a partir de dados de simetria. Eles tentaram deixar um rosto com padrões masculinos o mais simétrico possível e um rosto com padrões femininos o mais simétrico possível. E aí eles pediam para as pessoas apontarem qual rosto seria bonito, qual seria, né, numa escala, qual seria mais bonito, qual seria menos bonito. E aí a maior parte das pessoas indicou que esses rostos, né, com traços masculinos e femininos e com simetria, eles eram mais atraentes, né? Então isso pode ser uma sugestão de evolução por seleção sexual. Só que a gente não pode descartar que a cultura também interfere, né? E aí só para ressaltar algumas questões aqui, ó, tá vendo que no rosto masculino, a maçã do rosto ela é um pouquinho mais saliente do que no rosto feminino? Essa distância aqui, ó, no rosto feminino, é um pouquinho menor, no masculino é maior, assim também com uma distância, né, da base do lábio com o queixo. A distância, né, entre sobrancelha e pálpebra é maior nas mulheres que nos homens. Quando a gente analisa, né, essa distância aqui entre uma sobrancelha e outra, nos homens tende a ser um pouco menor, porque na verdade o homem tem um osso projetado aqui, né, que a mulher não tem, então para a mulher parece que é maior, e no homem menor, mas na verdade é porque no homem tem a projeção do osso, certo?
E aí a gente